Fala, meus traumatizaners. Meu Deus do céu. Meus traumatizados, como vocês estão? Síndrome do... Não, nossa, errei o nome do meu próprio disco. É sintomas. Sintomas de estresse pós-cromática. Exato. Que é quando lançou o Cromática, você ficou muito triste, aí você escreveu esse disco. A louca, né? E aí, gente? Então, estamos nessa sexta-feira 13. Hoje é sexta-feira 13. Eu escolhi... O Jason deve estar por aí matando algum adolescente que está transando. Então não transe hoje, a não ser que você queira ser morto pelo Jason. E proteja seus gatos pretos, porque, né? Enfim. Verdade. Quick update dos gatos, inclusive, ainda não os temos. Update dos gatos, não há gatos. Exato. Mas vamos falar do que interessa. Puxa aí, Mose. Você que tem que me entrevistar, né? Ah, é verdade. Bom, hoje, né, nessa sexta-feira 13 aí, dia 13 de novembro, saiu finalmente o tão aguardado durante 2 anos, né, disco. Não foi tudo isso. Que você já tá comentando sobre o disco já faz uns 2 anos. Não tem 2 anos que você está efetivamente fazendo. Mas que eu tô comentando sobre ele, bom, enfim, faz muito mais, eu acho. Mas saiu. Finalmente tá em todas as plataformas. Inclusive no Bandcamp, caso você queira pagar uma graninha ali pro Rodrigo, pela arte dele. Pague o quanto quiser. Pague o quanto quiser, inclusive um movimento muito legal, que eu acho simpático da sua parte. Tem plataformas que também tá à venda, né? Tipo Apple Music. O Apple Music... Então, mas eu nunca entendo. O Apple Music, ele é um streaming ou ele é compra? Tem a Apple Music, que é o streaming. E tem a iTunes Store, não é isso? Mas o iTunes vai morrer, né? Vai ficar só a Apple Music. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que... enfim, preciso entrar na plataforma para olhar. Mas quando eu tava fazendo a distribuição... Para Apple Music e para Amazon Music, eu defino um preço que eu quero pelo disco todo e por cada faixa. Dentro de tiers específicos definidos por essas plataformas, né? E aí eu coloquei lá o menor que tinha, porque, enfim, o objetivo nunca foi vender, né? Até porque tem que ter show, né? Ganha dinheiro com show. Eu quero que as pessoas ouçam, não necessariamente que elas tenham que pagar por isso, mas se elas quiserem pagar, eu não vou achar nada ruim. Sim, claro, mas vai de cada pessoa. Mas saiu finalmente os Sintomas de Estresse Pós-Traumático, o primeiro álbum solo de Rodrigo Leite Cruz. Rodrigo Leite Caetano Cruz. Eu sempre erro o seu nome, né? Mas enfim. Eu não sei nem se a gente pode falar que é um álbum solo, porque eu não tenho mais banda, né? Ué, mas é solo? Os outros álbuns que você lançou, você estava em bandas, correto? Sim. Agora você não está em uma banda, correto? Sim. Isso configura um álbum solo. Né? Igual quando o povo sai em carreira solo, é porque eles deixaram a banda que eles estavam... Ainda que você tenha mudado de banda, tenha tido várias bandas, vários projetos, é o seu primeiro projeto que sai um álbum e você está solo. Correto? Correto. E aí, conta pra gente como foi essa produção aí. Então, Telo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Imagina, tá em casa, literalmente. Obrigado pelo espaço. Essa é a segunda entrevista que eu tô dando, mas é a primeira que vai ser veiculada, porque eu já dei uma entrevista pro Data Music também, mas que vai demorar um tempinho pra sair. Você não me deu essa exclusiva aqui? Tá louca, né? Mas foi muito legal, o processo de produção foi bastante longo e muitas vezes eu fiquei um pouco, como é que se diz? Um pouco chateado com resultados e tal, né? Porque eu não estava conseguindo chegar onde eu queria, enfim. Mas de uma forma geral foi um processo muito bom, eu acho que foi um enorme aprendizado, assim como a vida, sim, né? Porque eu nunca tinha produzido nada sozinho, né? Eu fiz um curso de produção musical em 2008, mais ou menos, 2009. Foi o único curso de verdade que eu fiz. Que na verdade era a época que
que o Mild Milk deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Só foi acontecer agora. Mas assim, eu nunca tinha, de fato, tirando exercícios que eu fiz para esse curso e tal, eu nunca tinha produzido nada nem para mim nem para ninguém, né? Então foi a primeira experiência de verdade, né? A única coisa que eu tinha feito como Mild Milk até então foi uma música que na verdade eu gravei, né, e tal, mas quem produziu tudo foi o Cairo, que é uma música chamada Better Friend Than Lover, que tá numa coletânea do antigo single do Cairo, né? Dá pra ouvir lá no... Do single não, do selo. Eu falei single? É do selo do Cairo, desculpa. Enfim, dá pra ouvir, tá lá nos serviços de streaming, naquela seção também aparece ou algo do tipo, sim, né? Tem lá a coletânea, que é a Pachyderm Parade, do Elegant Elephant, que era o selo do Cairo, e foi a única coisa que eu tinha feito até então. Isso foi em 2016, mas assim, Cairo que produziu, mixou, masterizou, tudo mais, né? Então foi a primeira experiência que eu tive realmente fazendo o processo todo. E foi muito bom, porque eu aprendi muito, eu passei, né? Eu comecei a fazer em fevereiro de 2019, eu gravei tudo, né? Porque eu gravei todos os instrumentos. Então fiz todo o processo de gravação de fevereiro até julho, agosto, talvez. Fiz as primeiras edições, selecionei os takes, né, e tudo mais. E aí em novembro ou dezembro que eu comecei realmente a trabalhar, me dedicar de fato ao processo de mixagem, que foi a mais difícil para mim, porque eu não sabia fazer e eu passei todo esse tempo também estudando muito, né, e vendo tutoriais, vídeos no YouTube, blogs e sites que eu acompanho, que tem uma série de dicas e tal, então eu aprendi bastante. Mas é de fato algo que eu ainda preciso me dedicar mais, aprender mais. Estou até pensando em fazer mais cursos de verdade mesmo, né? Não só ficar dependendo de informação que tem no YouTube e afins. Até para tentar realmente chegar em resultados mais profissionais mesmo, né? Mas tá um resultado profissional. Mais ou menos. Tem várias questões técnicas ali que talvez possa não ser tão perceptível para as pessoas que estão ouvindo e que não fizeram parte do processo, mas que quando eu ouço, tipo, pula assim no meu ouvido, né? Praticamente grita no meu ouvido. Mas, enfim, acho que faz parte, é um processo, né? Um aprendizado, não só um produtor profissional. Enfim, minha primeira experiência fazendo isso. Nem músico profissional, na verdade, eu sou, né? Enfim. Então acho que no fim das contas foi realmente um aprendizado muito grande, uma realização pessoal muito grande, porque eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso quando você me entrevistou para falar sobre o single, né? Ou Todo Mundo Rouba um pouco de Você, que é o Mild Milk já existe há muito tempo, né? Muitas dessas músicas são super antigas. Eu escrevi tipo em 2006, sabe? Então foi bom finalmente poder fazer um movimento e me dedicar e me comprometer a colocar fazer o barro acontecer, né? Sim. Porque eu passei muitos anos querendo fazer, mas sem nem saber por onde começar ou sem nem saber como encaixar isso na minha vida, né? Não, mas assim, como leigo, eu digo que eu acho que o trabalho ficou muito bom, ficou muito bem feito. Muito obrigado. Ainda mais pensando que é a primeira vez, né? Sim, com certeza. Mas, assim como eu falei quando eu lancei o single, eu tive bastante feedbacks muito legais, assim. Então, acho que as pessoas estão, de uma forma geral, estão curtindo, independentemente do que eu pense sobre o nível de qualidade em termos profissionais da coisa, né? De uma forma geral, que as pessoas estão conseguindo ouvir e curtir e, enfim, já teve pessoas falando, eu gostei mais dessa música, tal, ou eu gostei dessa outra, então isso é muito legal. Quer fazer um faixa-faixa? Vamos fazer um faixa-faixa?
Vamos fazer um faixa-faixa? Vamos, faixa a faixa. Faixa-faixa. Então eu vou falando na ordem que tá no disco, é isso? Isso. Não, nem precisa abrir. Não precisa abrir? Eu lembro de cabeça. Tá. Então vamos lá. Primeira faixa se chama Canção Pra Isso. Só pra isso. Só pra isso. Uma coisa que eu comentei quando a gente falou, né, sobre o Todo Mundo Rouba um Pouco de Você também, é que muitas dessas músicas, elas originalmente foram escritas em inglês. Uhum. E aí depois, em um determinado momento aí da vida, eu decidi, acho que provavelmente quando eu realmente me propus a sentar e escrever tudo que faltava e começar a gravar, né? Acho que provavelmente nesse momento eu decidi que na verdade ia ser em português. Porque te julgaram porque você tava sendo muito americanizado. Não, porque eu quis mesmo. Até porque tem tem músicas em inglês nesse disco, né? Mas eu queria que majoritariamente fossem músicas em português. Uhum. E essa música eu escrevi em 2015, ela se chamava Song About It. E aí, mais uma vez, como eu contei aquela vez, eu fiz todo o processo de fazer uma versão em português da música. Dessa vez com mais conhecimentos. Dessa vez com mais conhecimentos. A letra em inglês era muito boa também. Ela não tinha tantos erros gramaticais quanto a original de Todo Mundo tinha, né? E é uma música bem triste, assim. Ela fala sobre um momento de um problema de relacionamento e tal, com o Telo Caetano. E enfim, ela era realmente pra soar uma música bem mais down, assim. Ela sempre teve essa pegada da coisa acústica, né? Uhum. E mais minimalista, porque acho que o que marca bastante esse meu disco é que tem um monte de música que tem 25 teclados, 12 guitarras, e eu sofri pra mixar tudo isso. E aí, em contrapartida, tem músicas que é violão, voz e alguma outra coisinha, Uhum. né? Então tem essa coisa, essa dualidade no disco, né? Sim. Ficou legal isso, né? Porque artista fala muito isso. Sabe que tem essa dualidade no meu trabalho? Isso é bom, isso dá dinheiro, isso é artista, hein? Eu vou guardar essa para futuras entrevistas. Tá. Então tem essa coisa, né? A canção pra isso, ela é violão, voz, e aí tem dois elementos que eu queria colocar, que é o primeiro deles é o Mellotron. O que é o Mellotron, né? Algumas pessoas até se referem ao Mellotron como um sintetizador, né? Porque Eu me refiro como o pianinho do Kine. Porque ele era muito usado nos anos 60 e 70 por bandas de rock psicodélico, de rock progressivo, até mesmo bandas de funk, soul, enfim, e rock mais tradicional e tal. Só que o Mellotron, na verdade, ele não é um sintetizador, ele é um sampler. Ele, inclusive, é referido muitas vezes como o primeiro sampler da história da música, porque ele é um teclado, né? Ele funciona, ele é acionado por um teclado, como se fosse um piano. Uhum. Só que cada tecla que você aperta, ela aciona uma fita magnética que vai reproduzir um determinado som naquela nota que você tocou no piano, né? Aquele Fá sustenido vai acionar uma fita que tem um som em Fá sustenido. Então, o Mellotron ele tinha essencialmente três presets de som, né? Tinha a flauta, que... Sabe aquela flauta do começo de Strawberry Fields Forever? Aquilo é um Mellotron. Olha só. E aí tem os dois... Eu não usei esse preset de flauta de Mellotron, porque... Não sei, acho que eu nem gosto muito. Eu usei o de cordas... Que aí e aí, obviamente, eu não tenho um Mellotron, né? Eu usei um VST no meu computador. E aí, dependendo do VST que você usa, tem várias configurações diferentes, mas esse que eu usei, ele é basicamente violoncelo e violinos. Acho que é um cello e 2 violinos, ou 3 violinos, alguma coisa assim. E tem um outro que eu gosto mais ainda, que é o de coro,
né? E aí tem os presets de vozes masculinas ou femininas ou crianças. Enfim, e aí eu usei um coro que acho que é mais... É misto, mas acho que é mais vozes masculinas. Enfim. E na canção pra isso, o Mellotron que eu usei foi o de cordas mesmo, né? E o Glockenspiel, ou o famoso metalofone, né? Que as pessoas... O famoso metalofone. Eu tô olhando com uma cara do tipo... É que as pessoas falam, o xilofone. Só que xilofone é de madeira. E o metalofone... É de metal. É de metal. Como o próprio nome diz. Como o próprio nome diz. E xilogravura em madeira. Tá vendo? Xilo é madeira, gente. Xilo é madeira, aparentemente. Né? E, enfim, e aí tem aquela passagem que é o Mellotron e o Glockenspiel, tal, o metalofone, enfim, que era pra dar uma sensação assim de passagem de sonho, sabe? E aí volta a minha voz e tal, e só o violão, enfim. E é basicamente isso. Eu acho que talvez seja uma das minhas músicas preferidas do disco. E é uma música super antiga, acho que eu falei, né? Que é de 2015. Apesar do momento em que ela foi escrita não ser necessariamente um momento muito feliz, mas eu gosto muito dela. E é já pra eu falar também sobre referências e coisas ocultas nas músicas? Pode falar. Tá. Quando eu falo I close my eyes and this is yesterday... isso é uma frase do refrão da música This Is Yesterday, do Manic Street Preachers. Que quando eu escrevi essa música eu tava ouvindo o Holy Bible, que é o meu álbum preferido deles e que tem essa música. Sim. E aí eu enfiei isso na canção. E além disso tem aquela parte que eu falo quando as coisas ficarem ainda mais difíceis. Isso veio de uma outra música do Manic Street Preachers, de outro disco, que é a música é Your Love Alone Is Not Enough, que tem uma parte da música que o verso é When Times Get Tough, well, they get tough, they get tough, they get tough. Então, e quando era em inglês era isso também, né? Era uma situação direta a essa letra original, mas aí esse pedaço já eu passei pra português. Inclusive é a minha música preferida do Manix. E acho que sobre essa música é isso que eu tenho pra contar. É isso, realmente. Era pra ser uma vibe mais triste mesmo. Desculpa ter brigado, mas olha só, nossa briga rendeu uma boa música. E eu vou falar dessa música de novo depois. Ok. Em breve. Próxima faixa. It will make sense later. A próxima faixa acho que não tem muito o que falar, que é Todo Mundo Rouba um Pouco de Você, que eu já tinha falado da outra vez. A única lá na outra, quando eu falei do single, eu falei que a que tava no disco era ligeiramente diferente, né? Porque eu queria que ela se conectasse à canção pra isso. E essa conexão seria a transição desse primeiro momento triste do disco para faixas um pouco mais upbeat. Então né? é uma coisa tipo Cromática 2 da Gaga, assim. Não é tanto assim. Que tem o Cromática 2 e aí entra o 911. É que não é uma vinheta, né? Mas acho que a sensação é meio que essa. Porque a canção para isso termina com um acorde no órgão Farfisa, que é um outro VST que eu usei muito. E esse acorde se estende, né? Aí troca a faixa. E deu tudo certo, porque eu tava preocupadíssimo como que ia ser né? essa troca de faixa nos streamings e funcionou. Mas eu acho que o Spotify melhorou isso, porque eu lembro, porque eu escuto muito álbum de musical, e no começo do Spotify, ele pulava. Ele tinha tipo 1 segundo de silêncio entre as faixas. Agora não tem mais. Mas eu acho que isso é a configuração do próprio Spotify. Eu acho que no Spotify tem uma configuração que a cada mudança de faixa ele adiciona 2 segundos de intervalo. Ah, tá. Então, mas eu acho que ele, quando Portanto, ele mudou, quando ele adicionou você... isso, o default ficou não ter. Portanto, se você ouve no Spotify e houve uma interrupção entre a primeira e a segunda música, muda lá a sua configuração. E aí esse acorde se estende pro começo de Todo Mundo Rouba e aí vai igual. Sim. Né?
E Todo Mundo Rouba eu já tinha falado, mas rapidinho, é uma música que eu tinha feito em inglês também, que ela ganhou vida pela primeira vez em 2006, num projeto que eu tinha, que era o The Lo-Fi Duo. Inclusive, quem criou a melodia de Todo Mundo foi o Alex, que era o meu parceiro no Lo-Fi Duo. E aí eu só rearranjei, coloquei todos os outros instrumentos. Então tem Mellotron, tem Farfisa, tem Minimoog, tem um monte de guitarra sobreposta, e é isso. Uma cacofonia. É, às vezes a sensação é um pouco essa. Inclusive, uma das minhas anotações pro próximo disco é menos guitarras, por favor. Ah, eu acho que elas têm o seu momento. Eu acho que elas se embolam muito. Ou eu aprendo a mixar a guitarra melhor, ou eu tiro um pouco. Entendi. Bom, você vai aprender. Próxima faixa. Terceira faixa se chama Medo, com M minúsculo. Inclusive eu fiquei puto com isso, porque alguns streamings respeitaram as faixas que eu não usei capitalização, né, no nome, e outros simplesmente mudaram. Que absurdo. Então, acho que no Deezer e na Apple Music, Medo tá com M maiúsculo, mas era pra ser minúsculo. Pois é. Entendi. O povo não entende essas escolhas artísticas, né? Medo é uma música que eu escrevi em comecinho de 2018, que também fala sobre uma situação envolvendo relacionamento amoroso e decepções com pessoas. Sim. E era uma pergunta que eu queria te fazer. É pro demônio, né? Você já sabia disso? Não sabia. Claro que sabia, eu já tinha te falado. Já? Já, acho que você deletou a informação. É. Assim como a gente deleta a existência dele, né? Foi engraçado que eu já tava contando pro Roba, né? E ele falou, gostei dessa música, tá, não sei o que. Aí eu falei pra ele, você catou sobre o que é? Aí ele, nossa, Bi, não catei. Eu falei, escuta presta atenção nesse determinado momento aqui da letra. Aí ele, nossa, Bi, eu não faço ideia. Aí eu contei pra ele, ele falou, nossa, eu tinha esquecido que essa pessoa existia. Eu também esqueci já, mas na época rendeu essa bela canção. Sim. E essa música, ela é uma música que eu curti muito fazer, porque eu pesquisei acordes que fugissem da mera dinâmica acorde maior versus acorde maior versus acorde menor. Então peguei uns acordes com nona, com... Eu tô como vocês, tá, gente? Eu também sou plebe, eu não sei o que ele tá falando. Tanto que é uma música que eu fiz tanto truque pra gravar, é o tipo de música que eu não conseguiria tocar a guitarra ao vivo. Porque são acordes que não são muito familiares pra mim. Então eu fiz vários truques pra conseguir gravar tudo. E ela é... Ai, desculpa, mas é que eu acho legal falar essas coisas. Ela é em compasso 7/8. Então... Não, eu não tô te julgando, não fala. É só porque eu me sinto muito burro, porque eu tô olhando sem saber nada. E ela é em compasso 7/8, que é outra coisa que eu também amei fazer. Essa música foi bem gostosa de fazer, porque foi a música justamente que eu tentei fugir dos meus padrões e fazer coisas diferentes e mais complexas, assim. Foi muito legal. Eu gosto muito de como ela sai de um pedaço e entra em outro muito rápido. Eu não sei se isso é o 7/8, mas é tipo... Então, amor, vai embora. E aí já começa, sabe? Eu acho isso bem legal. É bacana. Mas é legal ver essa percepção, porque pra mim o grande lance dela são as paradas, né? No final dos refrões. E aquela sessão no meio que eu faço solo de guitarra com slide, né? Que é aquele caninho de metal que você põe no dedo. Quem é fã da Natália Carreira aí sabe, hein? Que foi, inclusivamente, inspirado no trabalho de Natália Carreira, inclusive. Que é a guitarrista da Letrux, pra quem não conhece. E aí tem essa sessão que tem esse solo, e aí essa parte só, a música fica em 4/4, e aí depois ela volta pra 7/8, então... Muito progressivo o seu álbum. Musicalmente falando, ela foi uma música bem gostosa de fazer. E a letra é isso. A letra tem uns momentos que não fazem muito sentido, do tipo, partiu como um meteoro, oi.
O meteoro o meteoro parte. só vem, né? Ele não parte. O meteoro só vem, ele não mas parte. é poesia. Poesia vale tudo. Mas assim, o meteoro deve... Som que alimenta o pássaro, peixe, bola, galinha. Mas assim, o meteoro deve partir de algum lugar, porque tudo que chega em algum lugar é porque saiu de outro. Normalmente eles são detritos de planetas formados que estão flutuando até ser capturados por uma estrela. Normalmente é isso que acontece. Tá, então ignorem minha falta de conhecimento sobre astronomia. e segue o baile. Sim. E o que eu posso falar dela de referência? Bom, tem a tosse no final, né? Que ela termina com uma tosse, que obviamente eu fingi, não foi natural, não é uma coisa que aconteceu ali na hora. E eu falei, eu vou deixar porque ficou tão orgânico. Não. Eu fingi aquela tosse porque eu queria reproduzir o final de In My Time of Dying, do Led Zeppelin, que termina com uma tosse que provavelmente foi orgânica e espontânea, diferentemente da minha. E toda vez que acaba, né, os refrões, tipo, que a música para, tem aquele acorde, né, que fica se estendendo assim, e aí eu volto e falo, e que seja um beijo, com certeza. Uhum. Aquilo foi inspirado em Eu Não Quero Mais, do Felipe Catto. Eu imaginei. Eu lembro porque na época que rolou toda a treta que inspirou a canção, estávamos completamente viciadas em Felipe Catto. Principalmente nessa música. Exato. É muito inspirado naquilo. E... que é, né, tipo, que na música do Felipe Catto também, tipo, fica um acorde se estendendo. E aí ele volta, eu quero mais é que você se foda. Então foi super inspirado naquilo. E acho que é isso. É uma música que eu gosto muito, mas é uma das que a qualidade do produto final menos me agrada. Ah, é? Sim. Ela é uma das que eu mais gosto, principalmente porque ela me envolve pessoalmente também. Então é uma música que expressa um pouco do meu ódio no momento. Então ela é um pouco catártica. Ela tem, né? Principalmente no final, ela tem essa coisa bem de explosão, bem de catarse mesmo. Sim. A ideia foi bem essa, você pegou certinho. Arrasou. Quarta música é The Serpent, que não é uma música minha. Gosto muito, é uma das minhas preferidas. Não, parece ruim isso, né? Porque não é uma das que você escreveu, mas é uma das minhas preferidas. E é uma coisa que eu tô rindo muito, porque assim, The Serpent não é uma música minha, até aí não é problema nenhum. Mas essa música é do Genesis, que é aquela banda que surgiu nos anos 60 e que nos anos 80, 90 virou uma banda bem pop, assim, enfim, a banda do Phil Collins, né, pra ser mais fácil de identificar. Ou seja, acho que isso já ficou uma mensagem clara para as pessoas. Desta banda saiu o Phil Collins. Exato. Só que o Genesis, quando gravaram essa música, inclusive Phil Collins nem era da banda, o Genesis começou como uma banda de rock progressivo, e essa música é de um disco que eles lançaram em 1967, que chama From Genesis to Revelation, que foi um disco que deu tudo errado, e aí eles falaram, ok, a gente vai fazer outra coisa, mudou um monte de gente na formação da banda, e aí em 1970 eles lançaram o Trespass, que para muita gente, e talvez até para o próprio Genesis, é o primeiro disco do Genesis. Uhum. Eles e os fãs, de forma geral, tratam o From Genesis to Revelation como uma outra coisa. É o tipo de música que ninguém ouviria em condições normais de temperatura e pressão. Mas é uma das músicas que eu tenho recebido feedbacks mais legais. Então, se você for procurar a música original, é uma música X, assim. E como o disco é muito obscuro, é o tipo de música que não tá no repertório de todo mundo. Porque o disco é obscuríssimo, assim. Entendi. É porque eu não sei, assim, se foi o tratamento que você deu pra música. Ela ficou bem diferente. Mas eu achei ela super catchy, assim. Tanto ela é uma das minhas preferidas, assim. Porque eu acho ela gostosa, assim, sabe? Tipo... eu não mudei muita coisa de melodia e arranjo. Não mudei quase nada, na verdade.
Mas eu consegui fazer ela ficar muito mais vibrante do que ela é, na verdade. Talvez pela forma como ela foi gravada, enfim, 1967, né? Ela tinha outra vibe. Mas é muito parecido com o original. E eu acho, eu que, né, amo as coisas simbólicas, acho incrível que a música chama-se Serpente, a Serpente, e ela foi tirada do álbum do Gênesis ao Apocalipse. Amo. Gênesis há revelações, na verdade. Revelações e Apocalipse. O livro das revelações é o livro do Apocalipse? Sim. Não sabia disso. Sim. Mas o disco inteiro, From Genesis to Revelation, ele tem um pouco dessa pegada de cobrir a Bíblia. Vou até confirmar assim. aqui. Eu acho que Revelações é outro livro, amor. É antes do Apocalipse. Mas, enfim, e a música fala justamente sobre o momento da criação do homem. E da mulher e da serpente e tal. E antes dessa música ser gravada, né? Não, é Apocalipse mesmo. É mesmo? Sim. Antes dessa música ser gravada no From Genesis to Revelation, ela teve uma demo com uma letra completamente diferente que se chamava She is Beautiful. E aí, quando eu gravei, quando eu fui gravar The Serpent, eu usei a melodia e o arranjo de The Serpent, mas eu enfiei algumas partes da letra de She is Beautiful. Sim. Mas é uma das minhas preferidas, confesso, assim. Que bom. A música nem é minha. Mas, enfim. E assim, gente, eu não saí gravando, tá? Isso é um cover que eu licenciei por meio da minha distribuidora, então tá tudo bem. Sim. Tipo, não é um plágio, eu paguei por isso. Eu paguei pra ter essa música. Exato. No disco. Inclusive, foi um medo nosso, né? Que o Gênesis fosse lá e falasse assim, não. E proibisse. O Gênesis, na verdade, nunca vai saber que eu gravei essa música, mas a editora deles, sim. Eu sei, amor. Foi uma forma poética de dizer. Anyway. Tá, próxima faixa. Próxima faixa também não é minha. Que é Nada é Fácil. Nada é Fácil é uma música do Guto Almeida, que é um grande amigo meu e com quem eu já tive banda lá nos idos dos anos 2000. E Nada é Fácil era uma música que a gente tocava nessa banda. É uma música dele, ele que compôs tudo, né? E, enfim. E eu gostava muito dessa música, a gente nunca gravou e acho que o Guto também nunca mais usou essa música, até onde eu saiba. E aí eu falei com ele se ele podia me dar, ele falou que tudo bem, me passou a letra, me passou a melodia, tudo mais. E eu gravei num arranjo bastante parecido com o que a gente fazia na banda. O que eu coloquei de diferente foi o solo de escaleta, que não existia esse solo. Coloquei o Minimoog e o resto acho que é basicamente igual ao que a gente fazia na banda. E mudei uma outra coisa na letra também, mas muito pouca coisa. É basicamente a letra original do Guto com aquela coisa do, por exemplo, quem diabos eu sou não tinha na letra original, eu que coloquei. Mas é isso. Eu gosto muito dessa música. Essa música, sei lá, Guto deve ter escrito em 2004, por aí. Que era a época que a gente tinha essa banda. E, enfim, gostava muito dela. E como ela nunca, até onde eu saiba, nunca teve nenhum registro, eu resolvi gravar. Sim, é uma das que eu mais gosto também. Ela é bem boa. Qual que é tá. A próxima é How to Reach the Stars in the Sky, que é minha, eu escrevi. Minha música, eu escrevi. E foi escrita também em 2006, também fez parte do repertório do Lo-Fi Duo. Também é uma melodia original do Alex, que eu retrabalhei e rearranjei. E é a minha música que eu acho que é a mais destoante do disco, né? Ela não tem absolutamente nada a ver com todas as outras. Enfim, ela
Eu refiz a parte dos pianos e incluí os sintetizadores que não tinha antes. E ela não tinha nem. Ela tinha uma percussão na versão original do Lo-Fi Duo, e aí eu criei um loop. Uhum. É também das músicas que tem alguma coisa que seja relacionada à bateria e percussão. Essa é a única que não é uma bateria de verdade, é um loop que eu criei e que eu deixo, né? Ele tem 3 variações e ele fica rolando no fundo. É a única música que tem um loop eletrônico, então, digamos assim. Uhum. E a letra, basicamente, ela não tem nenhum. Não tem nenhum. Não tem nenhum leitmotiv, nem nada assim. Basicamente, eu escrevi acho que talvez no mesmo dia ou na mesma semana de Todo Mundo Rouba um Pouco. Tipo, elas foram escritas juntas, assim. E basicamente era um momento que eu tava esperando uma ligação telefônica de um boy que eu tinha conhecido e que ficou de me ligar. Por isso que tem aquela parte no final, né? So pick up the phone, dial my number, I'm waiting for you to help me. É isso? Eu não lembro minhas Acho letras. que é. Então é basicamente isso. E aí eu fiquei brincando com várias palavras e várias sentenças em inglês. E eu não achei que ia ficar bom se eu fizesse a versão. Então é a única música que acabou ficando com a letra original em inglês. Mas eu gosto também. Acho música. E eu falo que é a minha música do Nine Inch Nails, né? É o meu momento Trent Reznor, porque no final o loop ele fica umas coisas assim, bem barulhos daquela música eletrônica industrial dos anos 90, né? Então eu falo que é o meu momento Trent Reznor do disco. Arrasou. E aí depois vem Canção Pra Ele. Ai, pra quem é essa música, Rodrigo? Que eu escrevi pra Telo Caetano. Ah, não acredito! Ela nasceu pra ser um contraponto à Canção Pra Isso, né? Porque enquanto Canção Pra Isso tinha a vibe mais triste, foi baseada numa briga e tal, Canção Pra Ele já tem mais esse tom de homenagem, né? A Mose, e fala da época que a gente tinha uma relação à distância e tudo mais, né? A letra dela é toda baseada nisso. Também foi uma letra que começou em inglês e daí depois eu verti para português. Chamava Song for You. Não era canção para ele, era canção para você. Era Song for You. Mas eu achei que para ele ficaria melhor em português. E, enfim, aí ela tem exatamente a mesma melodia, né? Com uma diferença ou outra da melodia de Canção Pra Isso. E então é realmente para elas funcionarem como contraponto uma da outra, né? E aí ela tem uma é dos nossos dias de luta, outra é dos nossos dias de glória. Deus do céu, ok. E aí ela tem uma parte também que eu fiz aí uma referência a Wicked Little Town de Hedwig and the Angry Inch. Isso. Que é aquela parte depois somos muito mais fortes, que é essa distância, aí entra o melotron e o órgão e tal. Aquela sequência é quase igual ao momento que tem na reprise de Wicked Little Town, na verdade. Quase igual, porém legalmente diferente. Que é a que o Tommy Knowles canta, né, no final do filme. Então tem essa referência. E os versos em inglês, no final da letra, são de The Professor ou La Fille Dance, que é a música do Damien Rice preferida de Mose. Exato. Aí eu roubei os versos e coloquei lá. Eu sou assim, gente, eu vou roubando aqui e ali. Eu tenho um postal pendurado no meu mural com uma frase do Picasso que é:
artistas ruins copiam, bons artistas roubam. Exato. Então esse sou eu. Você, por exemplo, a música do Gênesis, você roubou, porque nem eles gostam da música, agora ela é sua. Tipo isso. Caguei pro Gênesis aqui. Mas aí eu tive que pagar, né, pra evitar problemas, enfim. Então, Entendi. Canção pra Ele, acho que é isso. E tem aquele final todo apoteótico, né, que é pra justamente também... É a mesma melodia do final de Canção pra Isso, então é, mais uma vez, essa questão aí do contraponto. Sim, e eu posso já arriscar da minha lista de objetivos que uma música foi escrita para mim. Olha só, se você for pensar, foram duas, né? Mas É que uma é ruim, uma é outra ruim e a boa. outra boa, é verdade. Exato. Aí, já chegando aí perto do final do disco, a próxima é Sonhos, Que é a minha música preferida do disco. que é uma Que eu música- sou Dax, que é também uma música sobre... sabe quando dá aqueles momentos deprê? aquela bad. Aí eu escrevi uma Tô música. deprimida. Né? Angústia. E aí é só o ukulele e uns barulhos ambientes no fundo de mar que eu peguei no YouTube, num banco de sons gratuitos. E tem aquele versinho de escaleta no final que não sei se um dia eu vou conseguir fazer uma coisa tão triste quanto aquilo. Que é a minha dancinha. Que toda vez que o Rodrigo ficava... Porque o Rodrigo, gente, ouviu o disco incessantemente antes dele sair pra vocês. Então ele tava sempre ouvindo, eu tava em casa, a gente tava ouvindo junto. E aí eu tenho uma dancinha de ombrinhos pra essa parte da escaleta. Mesmo ela sendo triste, eu gosto de dar um pouco de felicidade pro momento, sabe? Sim. E foi legal fazer uma música para ukulele, porque eu não sei tocar ukulele direito. Eu nem lembro de como toca essa música. Se um dia eu tiver que tocar ela, eu vou ter que usar uma cola. Você toca direito no meu casamento. No nosso casamento, você... No meu casamento. Mas sabe qual é o problema do ukulele? Eu nunca estudei, né? Sim. Então, assim, eu não sei os acordes de cabeça. Uhum. Se eu olhar, se tiver ali a cifra e o diagramazinho do acorde, tudo bem. Uhum. Mas eu não lembro, não consigo guardar, porque, enfim, são só 4 cordas. Enfim, é completamente diferente de tocar um violão, Uhum. de tocar uma guitarra, né? Acorde de violão, de guitarra, eu tenho tudo na cabeça. Do ukulele eu não consigo guardar. Entendi. Não é os jeito mesmos nenhum. de baixo, né? Que também tem 4 cordas. Não, porque baixo, geralmente você não faz acordes, né? Sim. E quando faz, é a mesma estrutura de uma guitarra. Entendi. Ukulele, cavaquinho, bandolim, esses outros instrumentos de corda, eles têm outros sistemas de acorde. Vou fazer um pedido aqui, hein? Eu queria muito saber tocar bandolim. Não, vou fazer um pedido aqui, hein? É. Um pedido sério pro próximo disco. Mais uma música pra mim. Uma cover de bandolins. Uma cover de bandolins. Gente, essa música é tão bonita. Eu acho essa música tão bonita. Olha, eu não te prometo uma cover de bandolins, mas eu adoraria gravar alguma coisa com bandolim, porque eu acho muito bonito. Mas eu não faço a menor ideia de como se toca. Vai ser um processo bem parecido com o ukulele. Eu vou aprender os acordes que eu preciso usar pra música e depois nunca mais eu vou saber como toca. Vai ser tipo isso. E por fim, a última música, que também é acústica, que é só violão, voz e tem um ruído no fundo que é Enfim, o que eu fiz? Eu gerei um sinal com o Minimoog. É uma nota só, a música toda, então eu fiquei segurando a nota durante 3 minutos e 30, né? E aí depois eu coloquei um plugin que chama Bubbler, que ele tem eco, delay, ele tem várias coisas ali. E aí eu fui manipulando esse plugin para o sinal não ficar aquela coisa estática, a música toda, né? Para criar realmente barulhos de fundo. Que é uma das coisas que eu gosto de fazer muito também. Que Você eu não falou o nome da música. Milky Way, não falei? Não. Que é uma coisa que eu gosto de fazer muito, essa coisa de pegar um som e manipular ele de alguma forma, que eu fiz muito pouco nesse disco. Então, eventualmente, eu devo fazer mais esse tipo de coisa. Enfim. E Milky Way também não é uma música minha, é uma música do Syd Barrett. Que, pra quem não conhece, o Syd Barrett ele é meio que um
um cara meio cultuado, assim, principalmente entre a galera que curte rock progressivo e rock psicodélico. Porque ele fez parte da primeira formação do Pink Floyd, que pra muita gente é considerada a melhor de todas, muito antes de Dark Side of the Moon e coisas assim. Eu também gosto bastante, talvez eu pudesse dizer que é a minha fase preferida também. E ele simplesmente surtou de tanto LSD que ele tomou na vida. E aí ele se tornou um cara completamente errático e recluso e esquisito, né? Ele realmente ficou bem mal por causa dos abusos de LSD. E ele chegou a gravar 2 discos solo que são maravilhosos, mas eu super entendo que as pessoas devem ouvir e achar muito esquisito, porque, enfim, é uma pessoa realmente, nitidamente, com problemas aí de faculdades mentais fazendo música, né? E, enfim. E aí, eu gosto muito dessa música, eu gosto muito do Syd Barrett, eu sou uma dessas pessoas que o cultua, né? É uma grande inspiração, uma grande referência pra mim. Infelizmente ele já é falecido, mas ele tava sem fazer música desde os anos 70 já. Esses discos que ele lançou solo são de 70, 70 e pouco. E, enfim. E aí eu tentei reproduzir. Não que eu seja realmente a pessoa mais afinada do mundo, né? Mas em Milky Way, especificamente, eu tentei reproduzir o jeito dele de cantar e tocar. Porque como ele realmente era uma pessoa mais errática, ele não era necessariamente também a pessoa mais afinada e o melhor instrumentista do mundo. Então, os outros violões que eu gravei ao longo do disco, eu dei uma boa tratada, né? Dei uma boa mexida, e Milky Way basicamente eu não mexi nada. Então, tem hora que trasteja, tem hora que a corda fica ressoando. O que é isso? Trastejar é quando a corda do violão encosta muito no traste, que são aquelas coisas que... aqueles filetinhos de metal que marcam o braço do violão. Então, quando, sei lá, tá mal regulado, as cordas estão muito baixas, quando elas encostam nesse metal, elas fazem um chiado que a gente chama de trastejado. Entendi. Então eu deixei trastejar, eu deixei fazer barulho, eu fiz exatamente como ele faria se tivesse sido ele, sabe? Então é como se eu realmente estivesse tocando mal e cantando mal, não que eu toque bem, não que eu cante bem, né? Mas era para reproduzir o jeito Syd Barrett de ser, né? E eu acho que eu consegui. Eu acho que ficou um resultado bem legal quando você compara com a original. Arrasou. E foi esse faixa a faixa de sintomas de estresse pós-traumático, pós-cromática, enfim. Agora conta pra gente o porquê desse nome. Por que sintomas de estresse pós-traumático? Deixa eu só fazer um adendo rápido aqui. Claro. Eu falei, né, não só sobre essas 2 covers, mas eu falei também sobre coisas que eu roubei. E eu não falei muito sobre inspirações, mas para quem quiser saber mais, eu criei uma playlist no Spotify que já tá lá linkada no perfil do Mild Milk no Spotify, como playlist do artista, né? Que chama Estresse Pré-Traumático, Referências e Inspirações. Então, todas essas músicas que eu falei que eu roubei, a versão original de Milky Way, a versão original de The Serpent, a versão original de She's Beautiful, tá tudo lá. E fora outros artistas. The Professor você colocou também? Coloquei. E fora todos os artistas que eu mencionei que serviram de inspiração, e um que eu não falei aqui, mas que setou muito o que eu queria que o disco soasse, essa coisa mais lo-fi e tal, que é um músico holandês que hoje mora em Portugal, que chama Jaco Gardner, que ele também é dessa vibe da neopsicodelia, né? Tem um movimento de neopsicodelia muito grande na Europa. E ele começou fazendo
músicas de fato, né, com letras e refrões e afins, né, como eu fiz, mas hoje ele faz só música instrumental, de ambiência, né, a tal da ambient music e tal, naquele estilo meio Brian Eno e afins. E, e ele usa, e ele não é uma pessoa tão limitada de recursos como eu, que uso plugins no computador, né? Ele tem vários e vários sintetizadores antigos, arcaicos. Ele tem aqueles sintetizadores tipo... Como é que era o nome, gente? Acho que é CMI Fairlight, alguma coisa assim, que era um sintetizador que funcionava com um computador da Apple super antigo. Acho que... O Amiga é da Apple? Não, né? Acho que não. O Amiga acho que é da IBM. Não, o Amiga eu acho que era de uma empresa amiga mesmo. Mas enfim, é desses computadores, assim, tinham sintetizadores que funcionavam nesses computadores super arcaicos dos anos 70, 80, assim. E o Jaco Gardner tem essas coisas em casa e ele faz música com isso, e eu acho ele muito foda. Eu não acho que um dia eu vá seguir pra esse lance de fazer só música instrumental ambiente, mas os discos originais dele são os que eu mais gosto, que são de música mais consumível mesmo. E principalmente o segundo disco, que é o Hypnophobia, que foi o disco que me inspirou em termos de sonoridade, assim, eu segui muito disso. Então, a música que abre a playlist é do Jaco Gardner, que acho que é a que realmente seta o que eu busquei de sonoridade, assim, de uma forma geral pro disco. Por que sintomas de estresse pós-traumático? Eu não faço a menor ideia. Eu precisava de um nome, né? Não tem nenhuma música com esse nome. Mas eu gosto de disco que não tem música com o nome do disco. Enfim, eu acho que eu realmente não lembro por que eu pensei esse nome, se eu realmente tive como é que se diz? Se realmente foi pensado, né? Tipo, se teve um conceito por trás. Eu simplesmente não consigo me lembrar, mas desde sei lá quando, há quantos anos atrás, eu já tinha definido como, né? Eu falei que várias dessas músicas são antigas, eu escrevi há muito tempo. O nome do disco também já estava definido há muito tempo. Né? E isso acho que é uma coisa que eu comentei quando eu falei do single, não me lembro agora, que eu tenho essa coisa, né, com as músicas que eu faço, que eu não preciso simplesmente sentar e escrever para não esquecer. Né? Você comentou. Elas estão sempre na minha cabeça. E esse nome, ele estava tanto na minha cabeça já há tanto tempo que eu não consigo lembrar de onde ele veio. Entendi. Mas eu acho que ele faz algum sentido, porque a maioria das músicas, elas falam de momentos e problemas que eu atravessei em algum momento da vida. Até né? as que são mais felizes, né? Porque, por exemplo, a música Sobre a Gente é feliz, mas ela é sobre um momento em que a gente estava separado. Então... né? Então eu acho que tem a ver, sabe? Tipo... Sintomas de estresse, de coisas que eu vivi, que me traumatizaram ou que me causaram alguma coisa, de alguma forma, né? Eu acho que grande parte das músicas super cabem nesse conceito. Mas não foi nada muito elaborado o nome, não. Ele simplesmente estava na minha cabeça há muito tempo e eu nem sei porquê. Ok. Entendi. E aí, como eu tenho essa coisa do rock progressivo... E do Engenheiros do Havaí, né? Essa coisa da autorreferência o tempo todo. Então, nesse disco, por exemplo, tem 2 músicas que se autorreferem, que tem exatamente a mesma melodia, é quase o mesmo nome. Isso é super coisa de Humberto Gessinger, e isso é super coisa de rock progressivo e rock psicodélico. Então, partindo desse mesmo conceito, no meu segundo disco, que já está em planejamento, vai ter uma música que chama Estresse Pós-Traumático. Que já... A melodia dela já tá composta, a letra não. Olha só. Essa aí tem até demo já. Na época que Eita, Laia! Na época que eu tava gravando os Sintomas,
me veio uma ideia na cabeça e aí eu fiz uma demo, mas eu falei, ok, essa música não é para esse disco, essa música é para o futuro. Então tem uma música no segundo disco que vai chamar Estresse Pós-Traumático, porque eu sou esse tipo de pessoa que faz esse tipo de autorreferência. Ah, mas eu acho legal. Eu acho legal que tem toda uma narrativa construída, vai. Gostei. Mais alguma coisa? Ah, sobre a capa, rapidinho. Ah, é importante falar isso, né, gente? Porque, como eu já comentei, na época do single, quando vocês entram nos streamings e afins, não tem... Se bem que eu poderia colocar isso na minha bio do Spotify, né? Eu vou colocar. Mas no Bandcamp tem mais informações sobre as músicas. Porque... Ah, não precisa. No Bandcamp tem mais informações sobre as músicas. Tem, tipo, todos os instrumentos que eu usei em cada música. Toda a ficha técnica de quem escreveu o quê, né? Bandcamp te dá mais flexibilidade nesse sentido. Os streamings não, né? Você não consegue nem ler ali quem que compôs a música, né? Mas em relação a toda a parte visual desse trabalho, então todas as fotos, as capas, foi tudo criado, produzido e pensado por nosso querido designer e developer Telo Caetano. Então ele que tirou ele que planejou as fotos, ele que escolheu as roupas que eu ia usar, as poses que eu ia fazer, o cenário, iluminação, e aí fez as fotos, fez os tratamentos e fez as capas também. E às vezes eu recebo mais elogio pelas capas do que pelas músicas, então eu acho que ficou realmente um trabalho muito bonito. Ah, obrigado. Você arrasou muito, amor. Obrigado. Imagina. Mas o conceito é um pouco do que eu tinha falado, né, na capa do single, assim, novamente trazendo o marble, lá, né, aquele marmorizado de rosa e laranja, para trazer essa coisa da psicodelia, que é a psicodelia expressada através da tristeza, por isso está na lágrima. Então tem toda essa questão de trazer e tal. E aí o figurino foi inspirado tanto nas pessoas que você me passou, né? Então, que eu sei que são pessoas que são mega importantes para você, tanto a nível enquanto pessoa, quanto artistas que você se espelha. O Jaco Garner, o Kevin Barnes. Sim. O mocinho que eu sempre esqueço, o James... na minha cabeça tá James Mansfield, mas é a drag. Que é o do Manix. James Dean Bradfield. Isso. Eu tô um pouco bêbado, gente, por isso que eu tô me engasgando mais que o normal aqui. Mas o visual também tinha um pouco de inspiração neles. Então a barba desgrenhada tinha um pouco disso também, pra trazer um pouco dessa... E a pandemia também. Não, sim, mas também foi bom, porque trouxe um pouco desse ar de um pouco de desespero / tristeza contida, assim, sabe? Tipo, ao invés de você estar feliz por fora, que é o que as pessoas falam, tô feliz por fora, mas por dentro eu estou chorando. É o contrário, você tá triste por fora, mas por dentro você tá jorrando psicodelia e olha criatividade. Só, um belo conceito. Eu gosto muito do nome Quebrado. Sim, que tem aquela ideia que eu comentei, né, de as coisas serem um ciclo, então... até tem a ver também, agora eu posso falar isso, né? Mas tem a ver com isso de as músicas se autorreferenciarem, ter essa coisa de uma música não acabar e começar outra, mas ter uma transição entre elas, né? Tem 2 transições no disco, então tem um pouco disso, de tipo, as coisas não tem um começo e um final, assim, sabe? Então é um pouco por conta disso também. Arrasou. Sobre o figurino... aquele blazer meu irmão me deu há 200 anos atrás, e é o blazer que eu uso, sei lá. Acho que foi o blazer que eu usei pra ir no casamento do Fred e da Thaís, por exemplo. Sim. Né? A camisa de oncinha foi o Roba que me deu, da última vez que estivemos em Barcelona. E é uma camiseta super Nicky Wire do Manic Street Preachers, então eu gostei de associar isso. Eu achei que não ia casar, né, o blazer com a camisa, mas ficou incrível.
A Azaleia, que tá na lapela. Tem a questão da Azaleia também. O Telo pegou no jardim do prédio aqui mesmo, assim. E tinha um motivo da gente escolher a Azaleia também. Porque, primeiro que assim, a gente tinha essa coisa desde o começo, aí o Rodrigo conversando que a gente queria. A gente criou vários conceitos visuais para passar essa coisa de uma coisa quebrada, né, que passou por estresse pós-traumático, mas que ainda assim é bela, ainda assim é bonita, ainda assim tá inteira, entre aspas. Então, a flor tinha um pouco disso, porque a flor é essa ideia do tipo, ela tá bonita ali, principalmente quando ela tá arrancada, mas ela vai morrer, e você sabe disso, todo mundo sabe disso, mas ainda assim é bonito você apreciar enquanto ela tá ali, mesmo você sabendo que ela está num processo de morrer. Então, tinha essa ideia da flor também para trazer um pouco de cor. E aí, uma coisa super mega do easter egg é que a Azaleia é um dos símbolos da cidade de São Paulo. E Rodrigo é um músico paulistano. Então, Não sabia que era um símbolo da eu cidade. não te falei Não. isso? Sim, é um dos símbolos da cidade de São Paulo. Arrasou. Não sabia, não. Eu falei do negócio da pandemia, né? É importante deixar claro que esse disco não tem nada a ver com a pandemia. Eu já tinha começado a escrever ele eu já tinha começado a produzir ele em fevereiro de 2019. É só porque eu demorei realmente pra fazer tudo e só saiu agora, mas não é um disco de pandemia, né? Sim, Caso alguém esteja pensando isso. sim. Mas acho que da arte da capa é isso. Acho que é isso também. Espero que vocês gostem. Ouçam lá nos serviços de streaming. Taquem stream na lenda. Ou ouçam no Bandcamp, que é mildmilk.bandcamp.com. Me sigam no Instagram e no Twitter, @themildmilk. Ou no meu perfil mesmo, pessoal, Leite Cruz, que eu tô postando muita coisa sobre o projeto lá também, né? Tô repostando lá, na verdade. E agora em dezembro e janeiro eu preciso aqui me organizar, entender questões técnicas e afins, porque eu quero de repente fazer uns vídeos falando um pouco sobre as músicas. Queria também de alguma forma tentar fazer, sei lá, uma live, ou não que seja, nem que seja uma live, que seja pré-gravado, mas tentar fazer uma apresentação, né, das músicas. E até o momento que eu pensei é usar o bom e velho playback, né? Então, deixar as faixas de cada música, as tracks, né, que tem dentro de cada música rolando de fundo, e aí mutar a minha voz e uma guitarra, por exemplo, e tocar uma guitarra e cantar. As dificuldades de ser um músico de uma banda de um músico só, né? Em cima dessas bases pré-gravadas. Talvez funcione, eu preciso entender questões técnicas primeiro. Mas até pra fazer mais uma divulgaçãozinha, né? Pra não deixar o disco morrer. Claro. Mas eu já tô super empolgado pra fazer outras coisas. Já existe, de fato, um segundo disco quase... Não quase pronto, mas muito bem estruturado na minha cabeça. E em fevereiro eu devo participar do FALM, que é o February Album Writing Month. Segura essa aí, Cairo Braga, essa vitória. Que é um negócio para qual Cairo Braga me convida já faz uns 10 anos e eu nunca participei. Mas é basicamente um mês em que a comunidade dos músicos aí se junta nesse... É tipo esses eventos tipo Inktober, coisas assim, que você tem Só que pra músicos. Você tem que cumprir desafios. Então, no FALM você tem que escrever 14 músicas em 28 dias, né? Seja o que for, seja uma letra, seja demo, enfim, mas o objetivo é esse, né? 14 músicas em 28 dias. Não sei se eu vou fazer 14 músicas, porque a ideia do segundo álbum é que ele também tem aí, tipo, no máximo 8, 9 músicas. Mas acho que vai ser um exercício interessante pra mim. E aí, dependendo como as coisas correrem no FALM em fevereiro, em março eu já começo a produzir esse segundo disco. Arrasou. Mas então você tá planejando lives e vídeos pra soltar pras pessoas? Planejar eu planejei, né? Tá lá na minha planilhinha. Mas precisa ver se eu vou conseguir operacionalizar isso, né? Porque fazer vídeo dá bastante trabalho, né? Sim.
E não é uma coisa que eu tenho experiência, então eu não vou nem me arriscar a editar vídeo, porque eu Eu não. posso editar pra você. Inclusive, você pode? Posso, eu faço esse trabalho de edição. É porque eu ia falar que editores de vídeo que de repente quiserem me procurar pra fazer esse job, porque, inclusive, deixando bem claro aqui que Telo Caetano é meu marido, mas ele foi bem remunerado pelo trabalho das fotos e das capas, tá, gente? Eu não abusei do trabalho dele, não. Eu o remunerei. Né? Inclusive, ele queria cobrar menos. Eu falei, não, você vai cobrar o que você cobraria no seu trabalho, né? Enfim. Olha só, gente. Ainda acho que ele cobrou menos, mas enfim. Não cobrei menos. Eu cobrei o que eu acho realmente que foi. Ok. Mas é isso, gente. Ouçam, né? Não vamos deixar esse disco morrer aí. Apesar de eu já estar planejando outras coisas. Ah, mas é legal. Eu queria que ele tivesse uma vidinha, né? Sim. E assim, como o Rodrigo falou, ele foi o primeiro, né, tipo, aventura dele, principalmente no universo aí de mixagem, masterização, essa parte mais técnica, da música. Então, deem feedbacks, né? Você tá super disposto e aguardando feedbacks. Inclusive, masterização é um negócio que ou eu vou terceirizar, ou eu vou ter que realmente fazer um curso pra aprender a fazer isso direito. Porque não sei se vocês perceberam, mas já vou contar. Cada música tá num volume diferente. Tá? Então, se vocês sentirem a necessidade de aumentar ou abaixar o volume do seu player enquanto estiver ouvindo o disco, eu sei, gente, mas desculpa, eu chego lá. Sim. Ou alguém chega lá pra mim, porque eventualmente eu peço pra alguém masterizar pra mim, porque é até o recomendável, né? Enfim. Eu acho que tem também uma coisa sobre isso, assim, eu não sei se é válido isso pro universo da música, mas é muito válido no universo de design e coisas visuais, você que fez não revisa o seu próprio trabalho. Porque você tá viciado, né? Você tá vendo aquilo ali ou ouvindo aquilo ali sempre. Uhum. Então as nuances se perdem para você. Aliás, as nuances são só o que você vê, você não consegue ver o macro. Mas eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso quando a gente tava falando do single, mas pros sintomas eu realmente queria ter o controle do processo ponta a ponta. Sim. Então eu nem pensei na possibilidade de pedir pra alguém mixar ou masterizar pra mim. Uhum. Porque pra mim o grande barato não é só fazer as músicas e gravar as músicas. Esse processo da mixagem e tudo mais foi uma coisa que eu amei fazer e que eu quero muito me especializar nisso. Você se divertiu bastante fazendo. E de repente até fazer isso pra outras pessoas, sabe? Eu gostaria muito de produzir o disco de outra pessoa. Eu amaria fazer isso. Já até andei sondando aí pessoas para quem eu poderia produzir alguma coisa, mas acho que não é o momento ainda. Mas eu adoraria fazer isso para outras pessoas também. Mas sim, a masterização, de fato, a versão final que vai subir para os streamings ou para onde seja, eu realmente considero a possibilidade de terceirizar. Uhum. Eu acho ainda que é mais válido você fazer um curso e aprender e fazer isso profissionalmente, porque assim, a paixão que você teve de fazer esse disco e fazer todo o processo, pra mim, vendo, foi incrível, assim. Então, eu acho que é muito mais como eu te enxergo, você fazendo um curso e aprendendo, do que você só... Você não é uma pessoa que normalmente paga pra fazer e vai lá. Não, mas assim, eu gostaria de aprender a masterizar. Mas é como você disse, dessa coisa de ter outro olhar, né? Sim. Até principalmente se eu realmente quero chegar num nível um pouco mais profissional nesse aspecto de produção, seria muito recomendável ter alguma parte do processo que outra pessoa vai mexer. Não só eu, sabe? Porque, enfim, com certeza tem erros e problemas que outra pessoa poderia ter corrigido facilmente pra mim. E que eu nem... Ou eu não percebi, ou eu nem faço ideia de como arrumar aquilo. Mas é o lance que a gente falou também, nas outras vezes. Do tipo, eu acho que se é um erro que você não percebeu, ou que você nem entende, tá, e você vai perceber depois, no futuro,
ok, sabe? Você já agora sabe que é um erro e vai fazer diferente. Ponto. Sim. Mas o fato é que você vai ter mais trabalhos, né? Porque, Yes. obviamente, eu nunca vou me arriscar a fazer parte gráfica, né? E, eventualmente, se você quiser editar vídeo também, até porque você precisa treinar isso, né? Sim. Ou se algum editor de vídeo também se dispor a ajudar. Gente, o nosso lance, assim, acho que é importante até deixar isso bem claro, assim. Tanto eu quanto o Rodrigo, quando ele falou que ele quer produzir outros álbuns, e eu sempre falo, né, do meu trabalho de designer, que eu quero fazer arte para disco, quero fazer arte para o que me chamarem. Eu acho que a gente sempre gostou disso, de colaborar com pessoas, né? Tanto que é o seu primeiro trabalho solo, que você não colaborou com ninguém, apesar de ter coisas que foram escritas por outras pessoas e tal. Mas eu acho que é nesse processo que a coisa fica mais rica possível, assim, sabe? Então, mandem não só jobs, mas mandem recomendações, conversem sobre. O Rô, né, tá aberto a receber as críticas do disco. Eu tô super aberto a receber as críticas da parte gráfica. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Eu fiquei muito feliz dele ter confiado em mim para poder fazer. E da mesma forma como você, eu também enxergo falhas, eu também enxergo problemas, né? A produção foi muito mais simples do que eu tinha na minha cabeça quando eu apresentei a ideia a primeira vez, porque quarentena e grana e tudo mais. Mas eu fico muito orgulhoso do resultado que o seu trabalho chegou e que a gente conseguiu chegar juntos nessa parte. Sim, a gente arrasou. Mas é isso, né? E eventualmente também profissionais aí de áudio, né? Que queiram aí fazer um freela de masterização, eventualmente eu vou precisar também. Exato. Acho que assim, tipo, sei lá, quando eu for fazer, que eu tenho até ideias também de eventualmente lançar música solta, né? O Roba hoje pediu pra eu pensar numa trilha para um projeto dele, esse tipo de coisa, obviamente, eu produzo, mixo e masterizo sozinho. Agora, um disco inteiro, eu acho que eventualmente vai ser legal ter alguém masterizando pra mim. Mas isso é pro futuro, né? Vamos curtir os sintomas. Vamos viver o hoje, curtir esse álbum maravilhoso curtir que saiu. Os sintomas que tá cheio de novidade. Acabou de sair do forno. Exatamente. É isso? É isso. Obrigado Parabéns pela entrevista e pelo espaço. Tá? Imagina, volta sempre. Obrigado pelo convite. E é isso, gente. Gravem um disco e lança. É isso. Beijos. Beijo. Obrigado pelo convite. Imagina, Flor.